pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pode Ter. O nosso bate-papo de hoje está mais do que especial. Iremos tratar sobre o Enem. Pessoal, hoje estamos aqui com professores maravilhosos da instituição, Erleilson, Edilma e Cacildo. Podem se apresentar. Eu sou Erleilson, né? Professor de matemática das terceiras séries, mas também atuo nas segundas séries. É um prazer estar aqui para falar sobre esse tema tão importante, que a semana é decisiva para esses alunos, então é sempre um prazer estar aqui. Olá, eu sou a professora Edilma, de Língua Portuguesa. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando mais umas dicas para preparação para o Enem. Eu sou o professor Cacildo, sou professor de língua inglesa e estou aqui junto com meus dois colegas para abordarmos as questões aí relativas ao Enem, já que nós teremos aí o primeiro final de semana desse exame. Bom, pessoal, né? Será um episódio longo com muitas questões, até porque está se aproximando e eu acredito que os estudantes que irão fazer se encontram muito nervosos, né? Então, vamos lá. Existem estratégias certas para o Enem? Bem, não existe uma receita pronta, né? Mas existe também aquela questão do aluno, ele ter a sua rotina, ter o seu plano de estudo. Então, isso é muito individual, né? Os professores orientam, passam estratégias, mas aí isso é muito individual. Muita gente utiliza os finais de semana, outros não se sentem bem para isso, utilizam as noites, mas isso é muito de cada um. Mas a estratégia correta é aquela em que o aluno se sente bem. Ela diz que a gente acredita. E agora que a gente está nessa semana, né, reta final, a primeira prova já vai ser domingo, agora, dia 3. Uma estratégia é tentar manter a calma. Aquilo que a gente tinha que desenvolver, que aprender, você construir na tua rotina de estudo ao longo desses 3 anos, na verdade, ao longo de toda a tua vida acadêmica, escolar. Então, essa reta final, a estratégia é tentar manter a calma, manter o seu sono em dia, né, se hidratar, para você chegar no dia da prova e ter um bom desempenho, porque também uma prova que, além de avaliar competências acadêmicas, conhecimento que você tem aí do que você estudou ao longo da sua vida, é realmente um teste físico. Então, você tem que chegar bem nesse momento. Então, controlar o sono, tentar descansar, manter a calma. O que tinha que aprender já aprendeu, né? É nesse sentido. Eu acho que nesse final, do meu ponto de vista, o final é mais para a pessoa descansar, principalmente nos dias na noite anterior, descansar mais. Não é estudar, nossa, como se fosse um milagre, que não vai mais resolver muita coisa. Pode o risco de você acabar chegando esgotado, né? Fisicamente esgotado e não fazer uma boa prova porque não estava bem fisicamente e emocionalmente. É isso aí, é relaxar, porque você tem que, de hoje, da gravação do podcast até o exame, são 5 dias. Então, o que você vai fazer para, vamos dizer assim, abordar uma preparação de 10 meses, deveria ser lá no início do ano em 5 dias, isso não vai acontecer. Então, como o Evelyn falou, é relaxar, procurar se tranquilizar, fazer as coisas que você gosta sem prejudicar o sono e o descanso e viver naturalmente até o dia da prova. Agora, relacionado ao dia da prova mesmo, quando chegar lá, qual é a primeira coisa que vocês vão a fazer? Primeira coisa, né? Descansar, chegar na mesa com antecedência, ficar um pouco mais fora da sala antes de começar a prova, ou já entrar 12 e pouquinho. Quais são as dicas que vocês... Sim, eu vou dar as minhas que eu coloco quando eu vou fazer prova de concurso de processo seletivo, né? Que funcionou e que funciona até hoje para Enem. Chegue cedo e conheça o local. Entre na sala, conheça o local. Por quê? Porque quando a gente chega num lugar, num ambiente que é novo, a tendência é que você se assuste, você fica mais ansioso. Então, aqueles minutos que você passa na sala, olhando para o teto, olhando para o ventilador, para as paredes, sentindo ali o ambiente que você está, isso vai acostumando o teu cérebro e quando você se acostuma com o ambiente, vai diminuir ali a ansiedade. Tem alunos que ficam até os minutos finais, até a hora final do lado de fora, conversando. Assim, é bom que essa pessoa faça, porque é um concorrente a menos para você, né? Mas você, com consciência, vai entrar lá na sua sala, vai observar todo o ambiente, deixar que o seu cérebro se acostume com aquilo, para que nada na prova lhe tire do foco, né? Porque se de repente começar um teco-teco do ventilador, uma cadeira balançando para lá e para cá, isso vai tirar teu foco da prova em si. Mas se você já sabe que ele faz barulho, o ventilador faz barulho, que a cadeira balança, você vai conseguir se concentrar apesar desses aspectos. Então, assim, a minha dica é entre
e acostume-se o máximo que der o ambiente que você está vivendo naquele momento. E em questão ao vestimento, o que vocês indicam? Exatamente isso que eu ia falar, né? Dependendo da sala, você pode ir com uma veste mais leve. Tipo, se a sala for quente, se for ventilador, você não precisa ir toda de calça, de arrochado. Tênis, Você pode ir mais relaxado. Eu digo também por experiência de concursos. Ir mais leve, levantar, de vez em quando. Você pode sair da sala de vez em quando, relaxar, porque, lembrei agora que a professora falou, é a prova física. Então você vai cansar durante esse tempo que você está lá. Então Sim. é bom levantar, ver o local antes. É quente, é frio, já se adapta em relação às vestes. Porque isso é importante demais, porque você vai passar muito tempo lá. É uma maratona, né? Falou de prova física, é uma maratona, não é nem uma maratona. Até eu às vezes converso com alguns alunos sobre a quantidade de questões. Eu acho que isso poderia ser algo revisto, mas pelo jeito isso vai demorar a ser uma pauta. Essa questão do dia da prova, isso é como um atleta que vai jogar fora de seu recinto e a gente fala reconhecimento do gramado. Tem que ter esse conhecimento ao local, justamente para que você não possa ter surpresas desagradáveis. E saber se naquele local, será que tem algum vizinho que está fazendo barulho, que está ouvindo um som muito alto? Até isso pode tirar a atenção, mas é isso, é no dia da prova ter a atitude de chegar cedo. Chegar cedo é sempre o recomendado. Nós aqui na escola, quando nós estamos indo para dar aula, no momento que a gente não tem a oportunidade de chegar cedo, você chega em cima da hora, você já fica preocupado, começar a primeira aula, Tu fica agoniado, fica né? uma coisa que você não tem sossego. Então, cheguem cedo e conheçam o local, como a Edilma falou, porque o resto, aí, dali para frente, vai ser a partir do momento que o fiscal der o sinal, você vai colocar em prática os conhecimentos. Cacildo, em questão ao que você falou das quantidades das questões, são quantas, só para deixar... 90 questões em cada dia, né? Sendo que no primeiro dia, além das 90 questões, né, como a Edilma já prepara os alunos, aí sabe, além das 90 questões, nós temos a prova de produção textual, a redação. Então, A bendita, né? realmente é pior 3 vezes do que qualquer crossfit que você fizer. Nossa, sim, com certeza. São 4 grandes áreas, né? E cada área são 45 questões. E aí eu sou privilegiado por estar numa área sozinho, porque matemática são Oi. 45 questões. De Meu matemática. Né? Meu Deus! E eu gosto de matemática, mas eu digo, meu Deus. Isso aí Realmente. fica pro segundo domingo, né? Esse primeiro final de semana. É a linguagens parte de linguagem, né? humanas. Sim. No segundo final de semana vocês vão encontrar matemática com 45 questões. E aí, tentando desmiuçar essa prova, em torno de 30 questões são questões mais acessíveis, mais fáceis. 10 questões são questões medianas e 5, isso no histórico do Enem, são as que a gente chama de mais difíceis. E aí a gente tenta preparar esse aluno, principalmente em questão do embasamento, para chegar nessas 30 e depois tentar lucrar nas médias e difíceis. Isso aí, a gente sempre dá essa dica do TRI, né, de tentar ser o mais coerente possível das questões fáceis, médias e difíceis. E aí sua nota, seu score vai subir. Que é uma questão estatística, né? A TRI é a teoria da resposta ao item. E aí, assim, é possível prever por esse modelo estatístico quando o aluno chuta uma questão e acerta. Então, acertar questões difíceis e errar questões fáceis é ruim, porque o modelo vai entender que você está chutando e pontua menos aquela difícil que você acertou. Já se você acerta questões fáceis e erra questões difíceis, o modelo entende que você está realmente num padrão, né? Está mantendo ali um padrão que é aceitável. É por isso que, por exemplo, o Cacildo pode acertar a mesma quantidade de questões que eu, mas nós podemos ter pontuações diferentes, porque o modelo foi aplicado, né? Ele leu o tipo de resposta que eu dei, né? Aliás, começar pelo que é mais fácil para você é a dica de ouro, né? Comece qualquer prova, especialmente se é uma prova como essa, que tem a TRI como modelo de correção da prova objetiva, comece fazendo o que é o mais fácil. Acertar o mais fácil é vantajoso. Isso já aconteceu aqui mesmo no Tristão. 2 alunos chegaram, eu fiz das 45 de matemática, eu fiz 31. E o outro tinha feito 28, mas o cara que fez 28 ficou com nota maior do que quem fez 31. Porque ele teve mais coerência na teoria de resposta ao item. Ele acompanhou melhor isso aí.
Então, não significa que você fez mais questões vai ter nota maior. Exatamente pelo modelo de correção. E pela quantidade de candidatos, né, é uma quantidade infinita, né, são de milhões. Então, assim, dificilmente alguém que faz a mesma pontuação do outro vai ter a mesma nota do outro. Sim. Porque teria que ser uma coincidência incrível, uma convergência de todas as galáxias em que todos acertassem as mesmas questões. Não só a mesma quantidade, como as mesmas As questões. mesmas. Então é mais difícil. Um detalhe importante aí, sobre a questão do tempo, é que antes o Enem teve uma modificação, uns 5, 6 anos atrás, em que a prova de matemática ficou no mesmo dia das outras provas de ciências da natureza. E isso fez com que o Enem aumentasse o tempo de prova. Então, o tempo de prova no segundo dia é maior do que no primeiro dia, que tem redação, justamente por causa das questões exatas, de exatas. Se você observar, você fizer uma pesquisa, tempos atrás, o dia da redação não era o dia da prova de humanas e de linguagens. humanas e linguagens. Era invertido. Era linguagens, matemática Exatamente. e redação. Então é isso. Eu parei nesse tempo, na minha cabeça ainda era, tô descobrindo Não. isso agora. Agora a gente faz linguagens humanas e redação. Isso, no e mesmo- no no outro mesmo dia. domingo Só natureza e matemática matemática. e natureza. Aí é mais pesado. É mais cálculos, pesado, né? é Eita verdade. Deus. Então tem que ter essa ciência aí. Em relação ao primeiro dia, que tem a redação, né? Vocês passariam como dica para os alunos começar pela redação ou pelas questões subjetivas? Eu respondo a mesma resposta anterior. Comece por aquilo que for mais fácil para você. Então, se você olhou lá o tema, leu, e para você esse tema está tranquilo, você pode começar a fazer ali uma lista de tópicos, montar o planejamento projeto do de seu texto, texto, né? o projeto do seu texto, planejar ali as ideias. Mas se você olhou ali aquele tema e você, nossa, eu não tenho repertório, eu conheço pouco sobre isso, mas você viu lá a prova de humanas e ela estava mais tranquila, comece pelo que é mais fácil. É uma questão também de você construir motivação com você mesmo. Se eu começar pelo que é difícil, eu vou me desesperar logo no início da prova e eu desisto. Então, eu tenho que começar com aquilo que é fácil para mim, para que eu vá ali aumentando cada vez mais a minha motivação. É a escadinha. Né? Vai no escadinha, começa por aquilo que é fácil. Mas, independente do fácil ou difícil, leiam a prova toda. Leiam Isso. a prova toda. É importante que você pegue, primeiro que é uma recomendação que o fiscal vai te dar. Ele vai dizer, confira seu caderno de questões para ver se falta alguma coisa, um erro de impressão. Nessa hora, é interessante que você realmente faça uma leitura, ainda que superficial, mas dê ali uma olhadinha. Você vai ver o que está cobrando, você já vai ver, isso aqui eu lembro, isso aqui eu nunca nem vi, isso aqui eu consigo fazer. Tem gente que já Você até vai marcando dando, bolinha, assim, quadrado. uma noção do que é a prova. Às vezes você viu o tema da redação, porque é a primeira coisa, não importa qual caderno chegue na sua mão. Quando você pegar no primeiro dia, você vai A procurar. curiosidade é o Já tema é da aquela redação, porque é o ansiedade. que todo mundo quer Eu tô- adivinhar. Exato, então é aquele momento. Então, quando de repente você está vendo a prova de humanas e alguma coisa na prova de humanas vai te ajudar Sim. na construção do teu texto, te faz lembrar de um detalhe. Então, ler a prova inteira, ainda que de forma rápida, superficial, é importante antes de começar a responder. E aí, para começar, não é pela redação, nem por humanas, nem por linguagens, comece por aquilo que é fácil para você, que está confortável para você. Em relação ao texto, eu geralmente recomendo que é perigoso deixar a redação como A a última última coisa. coisa, porque se houver um imprevisto, você corre o risco de não completar o número mínimo de linhas, né? Então isso também conta. E em relação ao que a Dilma falou de começar lendo a prova primeiro, às vezes na própria prova objetiva você tem subsídios para a prova de redação. Se for uma temática que a redação estiver tratando de uma temática e de repente tem um texto para a interpretação que trate daquilo, você pode ter alguma coisa para esclarecer, Pode para motivar, coincidir. além dos textos motivadores, claro, da própria proposta. Uma estratégia que pode ser usada, né, para ajudar a pessoa, que hora que eu começo a escrever a redação, que hora que eu vou para tal prova, é você dividir essa prova em blocos de questões. Inclusive, quem faz o processo de avaliação da Prova Brasil, por exemplo, ou do CIMAI, sabe que tem ali. Todo mundo responde o bloco 1 com tantas questões. Aí só quando todo mundo responde aquele bloco, vai para o bloco seguinte. Vocês passaram pela experiência, devem se lembrar. Então, você pode, de repente, responder 10 questões. Faça um bloco de 10 questões. Aí você vai olhar para a redação e faz o esqueleto, o projeto de texto, que você vai colocar, planeja tuas ideias, se organiza. Vai para mais questões, depois volta, escreve o rascunho. E assim... E Vai também é importante, intercalando. vai É. intercalando. Se você organizar assim, você consegue distribuir
há todo o trabalho que você tem que fazer nesse tempo de prova, que também não é um tempo grande, mas também não é tão grande assim quando você considerar a quantidade de trabalho que você tem que fazer. Sim. Você consegue distribuir melhor, vai se cansar menos, se frustrar menos. Eu fiz isso quando eu concorri ao segundo vínculo do Estado, eu fiz exatamente assim como ele está dizendo. Eu fiz uma parte de questões, depois fui olhar o tema de redação, fiz o rascunho do tema de redação, voltei para as questões, aí voltei para concluir a redação, isso português, inglês, que era a minha disciplina com redação. Aí depois, por último, é que eu fui para a prova de didática. Mas eu fiz assim, essa divisão, porque às vezes isso ajuda mesmo. Você às vezes não consegue manter uma linearidade, ficar só na redação. Então você vai e volta, e quando terminar tá tudo, o quebra-cabeça tá montado. É uma Às vezes boa até estratégia. lendo uma questão ou outra, É. vai lembrando de uma coisa, às vezes não tem nada a ver. Mas vai lembrando de uma coisa, anota lá rapidinho, depois vai voltando. E na sua área de matemática? Matemática, Peculiar Assusta demais, todo né? A mais É. difícil que tem. mas aí o que a gente escuta mais os alunos perguntarem é o que cai mais no Enem. Né? Então, os Sim. conteúdos que mais são frequentes razão, proporção, porcentagem, a parte de estatística, moda média, mediana, isso aí todo ano é figura carimbada no Enem. Além disso, as análises de gráfico, né? Ter a leitura dos gráficos, saber o que o gráfico está informando, são questões que os alunos não podem perder e é o que eles mais perguntam. Então, começar por essas questões que são mais fáceis, que são mais frequentes, que eles já sabem que vai cair, e aí a prova vai desenvolvendo, segundo aquela questão do TRI que a gente já fala aqui. Mas a dica é essa, né? São 45 questões, a gente sabe que é só de cálculo, então o aluno precisa dominar matemática básica, né? A parte de decimais, de frações, e essa hora, como os professores já falaram, a hora de revisar, já é para saber, é só para complemento semanal para chegar na prova e dar o gás total. Professor, em questão às provas de matemática, muitos anunciados, né, como é dito, são, vamos dizer que enormes. Só que no fim aquela questão pode ser até uma das mais fáceis, né? Só que eu acredito que a cabeça do aluno já se assusta tanto com o tamanho que acaba até querendo pular ou responder É chutando. porque as questões são divididas em três partes, né? O texto base, o contexto matemático e o comando da questão. Então, muitas vezes o texto base, como o próprio nome, o próprio conceito já diz, é só embasamento ali do que vai pedir matematicamente. Então, muitas vezes você, o comando da questão, você já tem ideia de como responder. Então, o texto base muitas vezes é necessário, mas em grande parte não. Então, você começa pelo comando da questão, o que é que a questão quer que se faça, Sim. e aí, se você já tiver a ideia, já desenvolve ali o cálculo, mas se não, se for necessário voltar para o texto base, você vai. Então, a dica é essa, dividir, as questões são divididas nesses três trechos, e se for necessário, você lê toda, mas ir logo no comando da questão. Também ir marcando, né? Porque às vezes você lê uma questão, aí você, isso aqui eu não sei. Aí você vai passar para outra, quando você voltar, você não lê aquela questão todinha de volta. Você vai marcando o que é necessário estar pedindo na questão. Exatamente. Os dados que está Grifando. dizendo. E você ir para o comando da questão logo, você já vai identificar se aquela questão é de médio, se é fácil ou se é difícil. Sim. Então aí você vai ver se é necessário voltar a questão inteira. Vamos pular essa questão Ou para pular, pra deixar outra para um outro momento. E essa dica de ler você é válida para qualquer prova, né? Qualquer Eu acho prova que de vale para as outras linguagens, áreas prova também. de humanos, qualquer uma. Leia o comando que está sendo solicitado, porque se você leu aquela parte do comando e as alternativas, o teu olhar para o texto já vai direcionado, né? Então, quando você vai olhar no texto, você vai procurar aquela informação, aquele dado que combina com aquele enunciado. Então, é mais fácil. A gente perde menos tempo fazendo dessa forma, lendo primeiro o comando, as alternativas, e depois indo com esse olhar mais direcionado para o texto, do que ler o texto todinho para depois chegar no comando e de repente ter que voltar para ler o texto porque eu não prestei atenção naquele detalhe que estava sendo solicitado, né? Então, essa realmente é uma dica preciosa. Inclusive, a gente estava dando um aulão agora há pouco e a gente estava resolvendo uma questão fácil. Só que quando eu coloquei no slide, todo mundo queria pular, porque era uma questão grande. E eu perguntei por que eles queriam pular a questão. Não, porque eu não tenho paciência de ler. Aí eu pedi para um dos alunos ler só o que a questão estava pedindo. Nem foi necessário ler o texto inteiro. O texto porque inteiro. aquilo que já estava sendo solicitado já era muito claro para se resolver a questão. Sim. Eu acho que é uma estratégia até do Enem, né? Pra meio que confundir Eu acho que a é também. pessoa, porque já é uma prova muito grande, já é uma prova que é extensa, então cada vez mais cansar a pessoa que tá lá. Mas isso não é regra. Muitas vezes você lê
o comando da questão e não é o suficiente. Você precisa de dados Tem que voltar ao no texto. texto. Vai depender do assunto também, do conteúdo. do nível da E do questão. conhecimento também de cada um. Do aluno, exatamente. A grande questão é quando você lê o comando primeiro, quando você vai ler o texto motivador, você já lê com um olhar voltado para um aspecto específico, está direcionado. É diferente de eu ler esse texto às cegas e depois ver o comando da questão e depois ter que voltar para o texto procurando aquele aspecto no texto. Isso aí. Perde Isso- tempo. Isso, inclusive, quando a gente trabalha com turmas e concurso, é a mesma recomendação. Às vezes o texto se mostra gigante e quando você vai para o enunciado especifica o que se quer do texto. Então você não vai precisar daquela leitura completa para aquela questão específica. E mesmo que você precise, você já vai com a noção do que está sendo cobrado. Então uma coisa complementa a outra. Então, a tradicionalidade de sempre ler o texto todo até o final para depois fazer as questões nem sempre funciona. Agora, uma dúvida em relação às provas de português. Elas têm aquela, deixa eu ver, aquela base de sempre ter uma sequência de perguntas relacionada a um só texto ou são perguntas diversas? No caso do Enem, né, é de uma companhia também, tem sido basicamente quase que um texto para cada questão. Para cada Texto questão. pequeno, mas quando você soma 45 questões, às vezes você tem questões com dois textos, texto 1 e texto 2. Sim. O texto 1 diz uma coisa, o texto 2 diz outra e você precisa Achar Comparar. comparar. Então é muito comum isso aí. Lembrando que texto tem um conceito abrangente, né? Você tem muitos textos não verbais e mistos. Você tem charges, pode ter gravuras, você tem tirinhas, você tem imagens. Então, tudo isso conta como texto. Agora, que basicamente é um texto por questão. Tem sido assim. Tem que ler. Eita. 2023 foi assim. Prepara o coração. Agora, relacionado ao gabarito, que eu sei que muitas pessoas se perdem no gabarito na hora de passar. Qual é a dica de vocês? Deixar para marcar no final, marcar de acordo com as questões, ter algum auxílio, principalmente muita gente usa a identidade para segurar, para não conseguir errar a questão. Toda essa parte, qual é a dica de vocês? Primeiro dica, arranje uma caneta de ponta bem grossa para preencher o gabarito rápido, né? Uma caneta de ponta fina para você fazer a redação, caso precise apertar a sua letra e ela caber naquelas 30 linhas, né? Sim. E uma mais grossinha para encher o gabarito mais rápido. Particularmente, eu prefiro responder para encher gabarito, quando eu fiz concursos assim, no final do processo. Eu retiro aquela meia hora também. final, terminei de responder tudo, já li, já revisei, aí eu levanto, vou ao banheiro, jogo água no rosto, volto, né, faço aquela revisão, vou passar o gabarito. Aquela meia hora final, 45 minutos finais da prova, né, que eu já estou ali naquele ponto. Aí vamos para o gabarito. Nessa hora, é interessante a gente ter alguma coisa que nos ajude a focar, a aumentar o nível de atenção, porque você já está cansado. O olho já tá. O olho já está trocando, Nossa. né? Já está trocando as coisas. Então, é interessante que a gente tenha alguma coisa. E aí, uma dose de açúcar é bom. Aquele chocolate, não como ele na prova inteira, não. Ela é suspeita, ela adora doce. Adoro mais ainda. Ela é suspeita. Por quê? Porque você comeu aquele chocolatinho assim, aí vai ter aquela bomba de açúcar no seu organismo, vai dar aquele boom, né? Então, você Energia, consegue ter uma energia para ficar mais atento no processo de passar o gabarito a limpo. Porque ali, errou, Perdeu a questão. Já era, né? Uma Então, questão vai fazer uma diferença. e enorme. faz uma diferença, exato. Então, é interessante que você tenha esse nível de atenção ali no final da prova. Eu, particularmente, prefiro fazer assim. Vai que eu respondo uma questão lá no meio da prova, estou consciente, acho que é aquela resposta, mas vou marcar no gabarito, marquei. Mais na frente, me lembrei de um detalhe, ouvi algo na prova, como a Evelyn colocou, que me fez lembrar de outra coisa, não era aquela resposta, perdi Já a era. resposta. água. Aí já era. Eu prefiro deixar para o final, né? E 45 acontece muito minutos isso aí, finais. viu? Você tá respondendo uma questão e lá na frente tem a resposta dela. Exato. Então não é bom ir marcando logo, deixa pro final mesmo. Deixa para o final. Mas também ter a consciência de deixar um tempo bom. Porque Sim. ninguém Deixa quer um tempo marcar bom, é. 15, 20 Um minutos. tempo suficiente. No final, correndo desesperado, atropela a questão. O risco de você errar passando na pressa é melhor. Então, realmente, deixa ali 15 minutos. 15 minutos, né? Uns 45 minutos, 30 minutos pelo menos para passar o gabarito. Se lembra, são 90 bolinhas para você marcar, já cansado, né? Então, é um processo que dói os dedos. Né? Principalmente dói os dedos. Você fica lá, cansa a tua mão. Então, Essa coisa aí de preencher o gabarito assim que você vai fazendo,
é como se você estivesse fazendo a prova, já na versão definitiva ser um rascunho, né? Porque você vai fazer direto, então isso é um risco muito grande. Sim, O ideal é verdade. você já fazer preenchimento quando você achar que está tudo bem. É o que se assemelha à redação, fazer a versão definitiva depois de ter verificado o rascunho, saber que é exatamente aquela estrutura do texto. É bem parecido o processo. E é bom você ter tempo, porque nessa hora em que aquela questão que foi difícil para você, que você não conseguiu chegar numa resposta, vai ter que chutar. Né? Então, você deixa realmente para chutar aquela resposta no limite, no tempo limite. Enquanto você teve condições, você procurou ali a resposta, mas não deu. Não tem alternativa, não sei, então Tem que entregar. eu vou ter que entregar, então é um É o chute. jeito. É o jeito. Nunca deixar em branco. Jamais. Porque É a certeza de não ter a não questão. tem a questão. Não existe deixar em branco É. no Enem. Então marca aí, não sabe de jeito nenhum, Chuta. escolhe uma letra, entrega a Jesus e marca. Sempre vai ter alguém que você vai conseguir excluir pela lógica, né? Sim. Fica lá entre 2, entre 3, mas chute, não deixe em branco. E já em relação ao chocolatezinho que você falou, né? Que eu fiquei pensando aqui. Em relação às indicações de comida, o que vocês indicariam, assim? Salgadinho ou uma comida... Porque tem muita gente que eu acho que eu já até ouvi falar que acaba até se incomodando com o barulho dentro da sala, né? Da utilização. Pronto, quando eu fui fazer a prova do IF, que podia levar... Acredita que eu não consegui comer nada. Eu sou dessas que eu não consigo fazer as coisas e comer, porque suja a mão, aí mancha, desconcentra, sei lá, é A um gente negócio fez a muito... prova juntas e a gente deixou pro final. A gente terminou a prova um pouco mais cedo. Foi. Aí no final foi que a gente conseguiu comer. Eu acho que no Enem eu não vou conseguir fazer isso, porque eu não tenho Eu também condições não, de fazer é. uma prova daquela em 3 horas. Eu acredito que mais importante do que a comida é a água. É, a né? hidratação. Já tá numa fase de Em calor. um né? estágio, se você de fato tiver com fome, tiver ali, não tô... Aí você come alguma coisa que você possa levar mais Comida leve, fácil. comida fácil, que não faça tanto extravagância, mas a água é fundamental. Você vai passar muito tempo na sala, então a hidratação oxigena tudo. Então, hidratação é a principal, mais do que a comida nesse caso. Tem gente que faz uma feira para levar. É, A gente leva a gente tá escutando direto já. Então isso é, não sei se isso é legal, porque você vai Vai fazer um desculpa, piquenique vai tirar a ou fazer atenção. prova, né? Vai tirar a atenção. Sim. Então, principalmente a água, isso aí é fundamental em todas as instâncias. E numa prova dessa que é extensa, é muito física. E nem todas as salas são climatizadas, né? Nós temos Sim. tido uma época de muito calor. E o tempo seco também. É, né, tempo Cássio? Tempo seco, armário então demais. isso Agora também é o seguinte, você tem que se conhecer, né? Se você sabe que tem intolerância a alguma coisa, você vai levar essa comida, você corre o risco de ter outros problemas, né? Ou algo que você não está acostumado. Ah, eu nunca comi Barrinha de proteína. barrinha de proteína, mas Vai eu vou levar. levar para a prova do Enem. E se eu comer e me der um retrocesso É, na hora, isso. me dá dor de barriga? Os outros problemas eu fiz Sim. isso, era uma hiperonímia disso aí. É verdade, é verdade. Então, assim, é bom senso nessa hora. Você não precisa levar a feira inteira, Isso. porque ou você faz a prova ou você come. Tenha um alimento ali, um biscoito salgado, uma coisa leve para você. Quando realmente, porque realmente 5 horas de prova, você tem que fazer ali um intervalozinho para pesado. comer, né? Então, faça ali um lanchinho naquele intervalo, mas nada muito pesado. E, de verdade, deixa o doce para o final. Porque se tu comer açúcar logo no começo da prova, você vai ter aquele pico de glicose, sobe ficar a energia, pilhado fica demais. pilhado. Mas assim como sobe também, Desce desce rápido. Desce rápido. Dá rápido. uma sonolência, uma leseira. Jesus. E você não vai ter condições. Então, deixa o doce para a hora que você precisa daquela energia para preencher o gabarito, por exemplo. Sim. Né, no final. E prefira uma coisa mais leve, preferencialmente levemente salgada e muita água. Sabemos que o Enem produz uma diversidade de pérolas. Há algumas que vocês recordam, conhecem, que vocês fizeram. Acho que não, né? Vocês são Não, muito- de fazer não, mas eu conheço, vou até dar a dica para a pessoa ficar ligada em casa. Eu conheço uma pessoa que foi fazer a prova do Enem e era um rapaz, ele foi ao banheiro masculino, né, assim? E aí, o rapaz se levantou, foi no banheiro. Quando ele encostou a barra da calça dele no vaso sanitário, estava sujo. Alguém sujou a borda do Meu vaso Deus. sanitário. Só pode ter sido intencional para É. desconcentrar as pessoas. E ele realmente não conseguiu mais. Não como. tem condição. Então fique ligado. Entrar Porque na sala quando depois você falou disso. as pérolas, eu me lembrei desse episódio, né? Perdeu a prova. Porque né? espera, bem dizer, anos e anos pra fazer e no Aqui, fim... de repente, um negócio desse acontece, né? Tem pérolas também de cara de ficar. Uma pessoa maior tava num barzinho perto
da prova do Enem, quando tem aquele momento inicial para entrar em sala e depois tem o... Você pode entrar em sala e a partir de hora tal você não pode Não mais sai entrar na mais, sala. E o rapaz estava animado lá no barraquinho e quando ele lembrou, já estava todo mundo na sala, não tinha mais como entrar. Então ele trocou o Enem por Ai, Jesus. uma bebedeirazinha Com a assim de leve. cervejinha antes da prova, né? Primeiro ele está alcoolizado na prova, né? Mas isso a gente ri depois. Nossa, mas isso pra é quem muito tá grave, passando, Imagina né? você passar o tempo todo se preparando. Pra quem vai fazer uma vez, a primeira vez, ou quem vai Elas- fazer necessidade. Aliás, deve lembrar, essa não é exatamente uma pérola, foi uma fatalidade. Por isso que é bom você ter mais de uma caneta. A pessoa levou só uma caneta. O menino lá de Santa Cruz que estourou a caneta na hora da prova de redação. E não Bagunçou pode a folha pedir de emprestado folha. nem nada. Foi Não tinha definitiva. como trocar e ele Estourou, perdeu a amor, redação. na frente de tudo. Meu Deus. E era na Sim, folha sim. definitiva. Aí perdeu. Então, Tem assim, essas coisas, né? é um exame muito delicado. Os detalhes, às vezes, Pronto, decidem. teste sua caneta, pelo amor de Deus, antes, né? Caneta que falhou. ele Compre lá na escreveu. vendinha e leve esse aqui deu certo no teste. Teste antes, né? E assim, com relação especificamente à redação, já teve gente aqui da escola, né, ex-aluno nosso, que escreveu a versão definitiva na folha do rascunho e entregou a folha definitiva em branco. E já teve Não gente, percebeu. não percebeu. E já teve Zerou. gente que, ao invés de tratar do tema proposto lá, né, o tema da proposta, falou sobre aquela frase de segurança que tem no começo da prova. Tem aquela frase de segurança na capa da prova, que você tem que escrever no seu cartão de teste de resposta. autenticidade. Exatamente. E a pessoa escreveu a redação sobre aquilo. Então, já aconteceu. Aquela frase de segurança é sempre um muito pensamento, é sempre É. um mantra, um negócio. Uma música que tem. É uma letra de isso. música. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar do som que se tem. O cara vai fazer a redação sobre isso. Não vai fazer a redação Pode. sobre isso. Aí o título da redação é Mais Uma Vez. Que é o São nome da muitas música. pérolas, muitas, mas que pra quem tá passando, acredito que é desesperador, né? E principalmente todos os anos a gente vê o pessoal chegando atrasado, né? É, Aquele desespero. essa é a pérola que eu não Portão consigo. fecha, portão não fecha. Essa é a pérola, acho que maior do Enem. Permanente. O povo chegando todos os anos atrasado e vendo os exemplos anteriores e E continuando continua fazendo. fazendo a mesma coisa. né? Agora, acho que pra finalizar, a última dica de cada um. Sua dica. Assim, se você não escutou nada, se você não pesquisou nada, qual é a dica principal? Fica difícil, né? É, realmente. Você não Mas pode operar um milagre, pode. né? Assim, Reze. diga, ai, Espírito Santo, vem aqui, fica difícil. Até Jesus disse, buscar que eu ajudarei. Não diga, vem aqui que eu ajeito. Não. Então, para quem estudou aí, para quem estudou de fato, a dica é ficar com quem gosta, dormir cedo, se alimentar também levemente para não ter aquele retrocesso no dia. Principalmente os adolescentes de hoje em dia costumam dormir muito tarde. E o sono é fundamental, porque a prova é à tarde. E à tarde, depois ali do meio-dia, dá aquela sonolência, né, devido ao almoço ali, o sangue fazendo a digestão tudo ali. Então, dormir bem. Quem não dorme bem, a partir de hoje, que é terça, até a prova, Tente, né? que é Tente. para tentar recuperar ali, pelo menos o corpo ficar bem. Acho que a dica principal daqui para frente, para quem se preparou de fato, é psicologicamente ficar bem, né? Com as pessoas que gostam, fazer o que gosta. Se tiver alguma revisãozinha daqui para sexta-feira, fazer. Eu já não sou adepto de indicar no sábado a pessoa estudar pesado. Eu acho que deve ficar em casa assistindo um filmezinho, ficar com quem gosta. Sim. Para no domingo estar mais relaxado. Tá mais descansado. Assim, a minha sugestão, minha dica, né, de final seria dê uma olhada nas coisas que podem te tirar do exame sem motivo aparente. Então, por exemplo, teu celular. Mesmo que você desligue, ele ainda pode tocar um alarme e você pode ser eliminado da prova porque você estava lá com o telefone, né? Então, é uma coisa, pense nas coisas que podem te tirar da prova sem você fazer alguma coisa. Celular é uma dessas. A hora que a caneta, o tipo de caneta que você vai usar, se você pode ou não fazer o risco A ou o risco B. Tem gente que não termina da prova, vai no banheiro para voltar, não, depois que entregou você vai ter que ir embora. Veja essas coisas que podem te tirar do exame para você não fazer por inocência ou por desconhecimento e de repente acabar sendo eliminado da prova por uma bobagem. Né? Veja as regras, não pode relógio, não pode relógio. Deixa o telefone em casa. Mas como é que eu vou chamar uma moto? Homem, uma caminhadinha daqui para a escola, seja um dia, uma vez na vida, né? Consegue. Então é nesse sentido. Veja o que pode te eliminar e evite.
dentro dessa linha aí é olhar tudo que você precisar para a prova, você olhar na noite anterior, olhar sua bagagem, o que você vai precisar para a prova, o cartão, o documento, as canetas. E eu acho uma coisa assim, para quem gosta de música, independente do gênero, escute a música que você gosta daqui para lá, relaxe. Gostei. Eu acho que música ajuda demais no relaxamento, você fica mais... Tente levar uma vida natural. A gente sabe que é difícil, tanto pela importância do exame, quanto pela idade de vocês. Mas tentem levar a vida com naturalidade. Não sofram por antecipação, não sofram a maratona da prova, o cansaço da prova antes do tempo. Relaxem que tudo vai dar certo. Só um adendo aqui, Cássio. Tem muita gente que no primeiro dia, quando faz as provas, acha que se saiu mal ou acha que saiu bem. Isso influencia diretamente para o domingo seguinte. É verdade. Então, faça a prova e deixe ela lá e se concentre para o próximo domingo. Deixa para pensar só depois das Chegar em casa, das duas vai etapas. dormir, no É. outro dia Não vai vá descansar, tá com a Sofrer, como o família. Cacete falou, por antecipação, ficar ansioso porque acha que a prova não conseguiu fazer. Se concentre para a próxima. Depois a gente vê. São 2 etapas, tem que verdade. completar. Muitas pessoas também acham que se saiu mal, vai olhar o gabarito quando chegar em casa Isso. no primeiro dia, acha que saiu mal e não faz no segundo. Falou, já tá tudo perdido, não vou frustra. mais no segundo. Se você sabe que é assim, não olhe gabarito. Eu fazia meus concursos, eu nunca olhei Também gabarito. não olhei gabarito, não. Quando eu fazia vestibular do mesmo jeito, porque eu me conheço. Eu sabia que isso poderia influenciar. Então, haja da maneira que você sabe como você é. Eu pegava, mas só conferia no final de tudo. Não ficava, não Isso, olhava, isso. porque senão, se eu não tivesse saído muito bem no primeiro dia, e no nosso tempo era 3 dias. 4 dias. 4 dias de prova. Se eu não tivesse saído bem no primeiro dia, no segundo dia eu já iria frustrado, então já influenciaria psicologicamente naquela prova seguinte. Sim. Então, eu não só deixava parando. Cada um se conhece, né? Então, cada um Isso. sabe onde é que aperta seu sapato, né? Então, Haja de acordo, de acordo com, o seu com perfil. exatamente, com o seu perfil, com o seu conhecimento. Isso mesmo. Bom, pessoal, muitas dicas, um bate-papo muito bom, realmente, que vocês prestem bastante atenção nas dicas dos nossos professores, né? E que vocês possam levar, carregar com vocês todas essas dicas e também fazer as observações, para que possa ser uma prova realizada com sucesso. Quero agradecer a presença de vocês, por vocês terem tirado um pouquinho do tempo de vocês para vir dar dicas pra gente agora, segundo ano, e também para os terceiros, principalmente. Então, se quiserem dar as considerações finais. Foi um prazer, né? Um assunto que nos instiga, que nos envolve. Então, desejar a todos que irão fazer essa prova nos próximos domingos sucesso e que Deus abençoe a todos, né? E vamos torcer que tudo se saia tudo bem, né? Deus quiser. Obrigada, meninas, pela oportunidade. É sempre um prazer conversar aqui com vocês, né? Obrigada a quem está acompanhando também. Boa sorte quem vai fazer a prova, que Deus abençoe. Assim, já construiu o seu caminho, então agora é colher os seus frutos, né? É isso. É um prazer estar aqui, né? Eu e a Cleilson estamos pelo 2º ano consecutivo. Eu também, juntos. Silvio. De uma vez separada. O ano passado ela veio separada da gente, eles não gostavam Foi. muito da gente. Deu Aí classe, deixa eu ouvir, porque eu falei uma hora. Nós construímos uma relação melhor nesse ano, brincadeira. Então, um prazer, né, estar aqui tratando de coisas sérias, dizer que nós estamos juntos, o apoio será incondicional, parabenizar por esse projeto, é um trabalho espetacular, assim, e pela condução de vocês, pessoal que está aqui, porque aqui o negócio tem estrutura, tem equipe trabalhando aqui, isso orgulha demais a nossa escola. Esse trabalho é, assim, um trabalho classudo e que merece todos os aplausos. E aí está a serviço agora do Enem, que é a prova da vida dos nossos alunos. Então é isso. Agora, passando para finalizar, não esqueçam do nosso livro Com Tons Miúdos. Para quem quiser adquirir, é só entrar nas nossas redes sociais ou presencialmente, viu? E assim chegamos ao final de mais um Pode Ter. Fiquem ligadinhos nos próximos episódios e também nos acompanhem nas nossas redes sociais. Tchauzinho.